Então, boa tarde a todos nossos ouvintes, quem está nos assistindo. Nós estamos na era 3 do Raizcast. Esse é o programa, terceira edição Raizcast, versão Fadisma. Porque nós iniciamos, para quem está pela primeira vez nos acompanhando, nós iniciamos num computador, gravando no computador com a própria câmera do computador. Como se diz, o programa é raiz. Depois transformamos para umas câmeras um pouquinho melhor, chegamos aos microfones e hoje estamos nesse estúdio aqui maravilhoso da Fadisma, né? Então, nos dá mais responsabilidade para passar um conteúdo para as pessoas. E hoje o nosso convidado, nós vamos falar muito de marketing. É uma pessoa que eu conheci há 3 dias atrás, digamos assim. 3 dias atrás eu conheci ele por uma situação de não caridade, mas uma situação por doação vamos chamar doação de brinquedo para as crianças, né? Sim. E onde eu coloquei num grupo de empresários, estava faltando 13 cartinhas, e ele prontamente me colocou e disse assim, não, eu assumo, estou indo aí no teu escritório e vou assumir essas cartinhas. E aí nos conhecemos e a história, que eu não vou te apresentar, Armando, agora nesse momento, na verdade só vou dizer que o nosso convidado é o Armando, da Publicitar, é isso? Isso, Publicitar. Empresa que nasceu quando? Qual ano? Publicitar nasceu em 1993 como agência, né, propriamente dita, mas desde 1989 eu trabalho com publicidade. Não precisamos falar mais nada. Mais de 30 anos. Nós queremos conteúdo agora e vamos conversar muito com ele e vamos falar. Armando, por favor, te apresenta para... Muito obrigado. Em primeiro lugar, te dizer, meu nome é Armando Ribas Neto, a maioria das pessoas me conhece como Armandinho Ribas. Sabe que agora eu cheguei no estúdio aqui, o pessoal, quem é que tá vindo aí? Eu digo, o Armando, a Publicitar, daí o pessoal, o Armandinho. O Armandinho, é isso aí. E até porque eu venho de uma família, como eu digo, de pouca criatividade, porque meu avô era Armando, meu pai é Armando e eu sou Armando. Então alguém tinha que ser o Armandinho, né? Então eu sou o Armando Neto, na verdade, em homenagem ao meu avô e também em homenagem ao meu pai. Sou natural daqui de Santa Maria, moro aqui desde que nasci. Na conversa que nos aproximou, né, contei um pouquinho da minha história para ti, talvez eu repita algumas passagens hoje, mas tive a oportunidade de trabalhar fora, de escolher um outro caminho que não o daqui, mas preferi realmente por essa questão de raízes profundas, né, e de um desejo que vem e um compromisso talvez que venha desde que eu era muito jovem. Eu tive essa consciência de que se eu pudesse de alguma forma contribuir um pouco para a minha cidade, para a minha região, com o meu trabalho ou com as potencialidades que eu tivesse, eu gostaria de fazer. Isso me fez optar em estar aqui, Santa Maria, né? E a partir daqui tentar fazer a diferença na minha profissão e em tudo que eu fizesse. Que show! Mas vamos iniciar qual o teu pensamento do empreendedorismo para a questão do marketing? Como tu chegou, o que te levou a isso, essa decisão? Bom, muito bem. E nós estamos falando de 89. Pois imagina, em 89 não tínhamos nem mídias sociais, não tínhamos não existia nada, nem o Windows, internet, que o Windows nem internet. E depois... No Brasil não existia internet. Bom, o que acontece? Sabe que casualmente eu iniciei agora também um processo de uma coluna no Diário de Santa Maria. Eu fui convidado para ser hoje um escritor colunista, né? Divido uma coluna de empreendedorismo justamente com o Rony Gabi. Divido porque assim, a cada 15 dias é um que escreve, né? Então, uma semana sou eu, na outra semana é ele. E o empreendedorismo, eu costumo dizer que é uma coisa que eu acho que tu já tem que nascer com ela. O empreendedor é um espírito que tu tem, é um espírito próprio, né? É uma vontade, é um desejo, é um atiçamento natural que tu tens e que tu precisa extravasar de alguma forma, né? Então eu acho que assim, o marketing é um instrumento de trabalho. São talvez talentos, se eu posso chamar assim, que eu fui recebendo quando eu vim para esse plano. Então, capacidade de escrever, de me expressar através das palavras, de me expressar através do desenho, de compreender a fotografia, de compreender a imagem, de compreender todos esses ícones e esses símbolos, né, para causar convencimento nas pessoas, para produzir reação nas pessoas, porque o marketing é muito isso, né? Mexer com as pessoas, né? E através disso fazer com que elas tenham atitudes positivas, que elas comprem um produto, que elas participem de um projeto. Quando as pessoas falam em gastar em marketing, o que tu responde? Eu respondo que acho que elas precisam repensar seus conceitos,
Porque, na verdade, gastar em marketing não existe, né? Eu acho que, assim, o marketing, ele é inerente ao negócio. Por mais que as pessoas confundam, muitas vezes, marketing com publicidade, né? O marketing é um negócio como um todo. É como tu pensa o teu negócio, como é que tu te insere no mercado. Ele é uma série de conceitos que tu coloca a trabalhar para a tua marca, para os teus produtos e para os teus serviços. A publicidade é o meio como tu chega até ela. É um pouquinho diferente. E eu acho que, assim, se a pessoa não entender que ela precisa, de alguma forma, investir, nem que seja o seu tempo, né? Porque tempo também é recurso, né? Exato. Então, para que de alguma forma o seu produto, sua marca se diferencie dentro do mercado, o que ela vai acontecer? Ela não vai conseguir ter um resultado especial para o seu produto. Ela vai ter muito tempo para que as coisas aconteçam. Sabe que o Anderson ele fala que investimento do empreendedor é o tempo, né? O principal investimento do empreendedor é o tempo. E eu diria mais, a principal moeda do ser humano é o tempo. Isso eu posso explicar melhor depois o meu conceito sobre isso. Mas pode explicar nesse momento, porque eu vou entrar num tema agora, Sim. Que é a questão principalmente do marketing, que as pessoas falam em gastar. Sim. E eu sou prova viva disso, eu vou trazer um case aqui e vou largar com um case pessoal. Até porque a nossa conversa, o Careca que está aqui, né, me representando, fiz uma votação agora há pouco e está dando que ele está mais bonito do que eu na votação. Mas é muito importante, eu vou entrar com esse case para nós conversarmos e eu achei muito legal que quando eu falei para ti sobre o case do Careca do Outdoor, tu já desenhou o que tinha acontecido realmente. Então vai ser legal essa conversa. Tá legal. Mas primeiro vamos entrar na... Não, é que eu sempre costumo falar que o tempo é a moeda mais preciosa que existe, né? Porque a gente nasce achando que nós somos ricos, né? Que nós somos milionários em termos de tempo, que nós temos uma conta corrente infindável que vai se acabar só lá muito tempo depois, né? Bastante anos que a gente tem. E isso nem sempre é verdade. Então eu sempre digo que assim, o tempo é uma moeda que ela precisa ser bem investida, usando a palavra que tu colocaste, todos os dias. Porque se tu não investir bem o teu tempo todos os dias, aquela conta corrente pode estar se finalizando ali. Aquele pode ser o último dia da tua vida. Né? Eu tenho uma história, se eu puder contar brevemente, claro, que ilustra bem isso, e eu não é segredo, eu já contei para outras pessoas, né? Quando eu tinha 10 para 11 anos de idade, e eu sou muito ligado ao meu avô, tanto que eu carrego o nome dele, né? O meu avô, sou o neto mais velho, ele me convidou para passar aquele dia, um sábado de tarde com ele, e irmos até a propriedade rural, onde eu morei a boa parte da minha vida, uma fazenda que nós temos aqui a 20 quilômetros de Santa Maria. Só que eu morava nesse lugar. Então eu passava todos os dias lá. E aquele dia, casualmente, eu estava na cidade, o que para mim era uma novidade. Era uma coisa muito especial. Eu estava na casa de um coleguinha, num aniversário e tal. E meu avô não existia celular, mas ele tinha essa capacidade de descobrir a gente onde a gente estivesse. E toca o telefone lá e me chama, eu tava brincando e eu me lembro até hoje da cena, eu atendendo aqueles telefones, aqueles de discar, e meu avô me convidando para que eu acompanhasse ele na fazenda. Meus pais estavam viajando naquele dia, estavam na exposição de esteio, se não me engano. E eu disse para ele, tô sempre lá na fazenda, hoje eu queria ficar aqui. E ele disse, meu filho, tudo bem, não tem problema, outro dia tu vai com o vô. Naquele dia meu avô foi à fazenda, passou o dia inteiro lá, dizem que visitou várias coisas, o pomar, meu avô era agrônomo, o pomar que ele tinha plantado, foi até o fundo do campo, olhou o gado. Já estou imaginando. Pegou uma carne que tinha sido carneado um animal, ele levou para casa, às 8 horas da noite, ele chegou em casa, estava colocando as carnes no freezer, teve um infarto fulminante e faleceu. Bom, tu imagina que no dia seguinte eu fiquei sabendo, e para uma criança de 10 para 11 anos, que adorava o avô, e como até hoje eu adoro meu avô, aquilo para mim foi uma coisa assim, primeiro terrível. Mas logo depois, Rodrigo, é engraçado como o ser humano processa isso, né? Eu já, ainda criança, eu disse assim, não, esse foi o último presente que meu avô me deu. Ele quis me dizer que não existe nada mais importante que tu dedicar o tempo às pessoas que tu realmente ama. Seja a tua família, né? Seja o teu amor, aquelas pessoas aquilo que realmente importa para ti.
Não tem nada mais que é o importante que menos isso. a gente às vezes valoriza, né? Dá prioridade para outra situação sem querer se dar conta. Eu, graças a Deus, eu consegui aprender isso. Então, ao longo da vida... E o bom que foi cedo o aprendizado. Foi cedo. E acho que isso foi muito importante na decisão aquela que eu contei há pouco, que quando eu estive morando fora, eu pensei, olha, aqui eu tenho muita oportunidade de trabalho e talvez eu tenha uma oportunidade de um brilho maior em termos da minha profissão. É porque é São Paulo, né? O pessoal está acompanhando que ele está falando a oportunidade de ele estar em grande empresa em São Paulo. Eu estava trabalhando na W Brasil, a agência do Washington Oliveto, na época, nos anos 90, imagino que isso era 94. É um dos maiores publicitários mais premiados no mundo, e eu estava lá numa vaga onde tinha 2.000 pessoas de fila de espera. Querendo entrar naquela vaga. E eu estava naquela vaga. Entende? Eu abri mão da vaga para voltar para Santa Maria, para continuar meu trabalho aqui, porque eu já tinha iniciado ele, né? Então eu fiz uma experiência de 4 meses lá, muito por causa da família e por causa desse tempo dedicado ao que realmente interessa. Que talvez a lição que o teu avô te deu, o melhor presente e lição, fez tomar essa decisão, né? Que carreira e dinheiro não é tudo, a não ser de estar junto com a família. E é muito importante. E os jovens, né? Eu vejo pelos nossos filhos, a minha filha agora com 21 anos, eles parecem que chegam aos 18, eu não passei por essa fase porque eu trabalhei muito cedo, né? Mas a gente vê pela geração agora. Então Sim. Eu vejo eles aos 18, a gente chama que estão rebeldes, são rebeldes, mas é aquela coisa porque eles têm, né? E até os 21 agora, que ela vai fazer 22, a mudança dela foi muito grande, a transformação dela de valorizando a questão mais tempo família, porque antes ela era o estudo, era isso, ela é muito focada, então pouco tempo em família, aquele almoço em família é quase impossível pela correria dela, mas é uma coisa que a gente gosta de almoçar todos juntos. Sem dúvida. E o domingo é uma coisa que a gente faz sagrada, é assistir um filme em família, a pipoca, todo mundo no sofá. Isso. É um momento mágico. E ela se afastou por muito tempo. Hoje ela... Rodrigo, acho que talvez assim a nossa conexão, assim, como tu bem disseste, há poucos dias nos conhecemos pessoalmente, embora eu já conhecesse o teu trabalho, já soubesse quem tu era e admirasse, inclusive, né, o teu perfil realmente de empreendedor e de uma pessoa que se expõe, como eu te disse, que eu acho que isso é uma questão de muita coragem, muita personalidade. A pessoa precisa ter para isso, né? E isso faz com que a gente admire, né? Mas como eu te disse assim, esses valores, esses conceitos, né? Não é uma coisa fácil para pais. Tu é pai de quatro filhos, né? Eu sou pai de 2 meninas. Da gente construir. E isso também existe dedicação de nós, pais e mães, para que isso aconteça. Porque se nós preferirmos, porque às vezes é mais cômodo, né? É muito mais assim, fácil. Olha, tu quer ficar aí, fica. Vai, tá ok, show. Pra que eu vou fazer churrasco pra ti? Olha, quem sabe vocês pegam um dinheiro, vão no cinema, vão na lanchonete, eu e a tua mãe vamos sair. Seria mais fácil. É o chamado criar, né? Agora o educar... E exatamente isso. E muitas vezes terceirizar a educação para os colégios. O que eu sempre falo para as professoras das minhas filhas, né? Para os professores das minhas filhas. Eu digo, o trabalho de vocês é transmitir conhecimento. O trabalho de educação vem de casa, dos pais. Não eles lá têm que receber já crianças que estejam em educação, né, em progresso, e que sejam corrigidas por nós. Então, assim, mas isso exige também tempo, esforço e exige determinação. Porque agora, depois não adianta para um pai e para a mãe, quando seus filhos chegam na adolescência, dizer, meu filho é rebelde, não quer falar comigo, ele não conversa comigo, ele não quer participar, ele não quer nem olhar para mim. Sim, mas o quanto na fase infantil dela tu foi participativo? Dela. Quantas vezes teus filhos te chamam e tu não desgruda do celular? Quantas vezes teus filhos te chamam para jogar futebol e tu diz, agora não tenho tempo, filho, vamos fazer outra hora porque eu tenho que ir para minha academia. Entende? Então, assim, esses são valores que a gente tem que pensar e saber se a gente também está fazendo correto. E outra coisa muito difícil foi essa decisão que tomou e a balança que a gente tem. Porque eu venho de uma família que tem muitos caminhoneiros também. Meu quase segundo pai, que é um tio meu que faleceu há pouco no Covid, até ele é caminhoneiro. E eu lembro que ele passava mais tempo fora.
Mas o tempo que ele vinha, assim, que ele estava ali, ele era presente, sabe, falava. Qualidade. E isso eu vejo muito na questão, as minhas filhas às vezes cobrando de mim, por exemplo, quando eu estava em Quaraí, porque os negócios estavam tudo fora. Então eu saía na segunda-feira e voltava na sexta, no sábado. E aí elas, não me acompanhou na invernada, não fez. Eu digo, mas infelizmente é uma decisão que para nós chegarmos aonde a gente chegou hoje, e eu batalhei para vir para Santa Maria, para vocês terem um estudo melhor, para qualificar, isso é um sacrifício que tem que acontecer. Hoje elas se dão conta, mas muitas vezes ela cobrava isso, e eu colocava na minha cabeça, eu digo, será que eu fiz certo essa questão que eu apostei? Agora, com o amadurecimento, meu principalmente, o amadurecimento deles, eu vejo, não, eu fiz o caminho certo, porque no momento que eu tinha que ser pai, eu sou pai, no momento que eu tenho que... Não porque às vezes tu tá longe, tu deixa fazer, né? Nem, como eu disse, nem sempre a quantidade de tempo, porque tem muitas vezes tu estar ao lado, tu pode estar ao lado e estar e não distante, ter qualidade. E tu pode estar muito longe e estar muito perto da pessoa o tempo inteiro, né? E eu sempre vejo pelos meus primos, filho dele, né? Que a paixão que tinha pelo pai mesmo, que ele fosse caminhoneiro e vivia só na estrada, e tinha que estar na estrada, né? Mas é legal. Mas com tudo isso, vamos entrar então na campanha. Vamos falar um pouquinho agora de marketing, tá? Certo. E o primeiro desafio é esse. O que tu viu na campanha do Careca do Outdoor? O que transformou? Eu vou falar... Não vou falar primeiro, eu ia falar minhas dores, os desafios. É melhor tu falar o que tu acha que tu viu e eu completar com as minhas dores e tu levar a experiência? Sim. Não, vamos fazer esse desafio? Tranquilo. É assim, Não, em primeiro lugar, te dizer assim, tu me fizeste uma pergunta, o que me levou então ao marketing, né? A essa profissão. Foi um caminho natural de acordo com as minhas. Eu jamais poderia ser médico, jamais poderia ser dentista, jamais poderia talvez ser tantas outras profissões dignas, às vezes mais rentáveis, outras menos rentáveis. Não é isso. Eu acho que a pessoa tem que, em primeiro lugar, escolher aquela profissão onde ela conseguirá se realizar. E às vezes demora, né? Tem pessoas que estão na dúvida lá e estão perguntando, eu ainda não sei o que vai fazer, então... E eu, como eu disse, felizmente, muito cedo, eu tive plena convicção do que eu faria. Tanto que, como eu disse, em 1989, tinha 15 para 16 anos, eu já estava exercendo a profissão de publicitário de alguma forma, fazendo comerciais de televisão e etc, né? Outras épocas, né? Enfim, mas o que eu queria dizer, tu me perguntaste da tua campanha, né? Quando eu comecei a ver teu material na rua, e é como eu disse, primeira coisa eu pensei, né? O Rodrigo não te conhecia, eu digo, aquela pessoa que estava ali, né? A Rafaela do Raízcast anterior, que ela teve do Raízcast número 1 da versão Fadisma, ela falou que aquilo primeiro tinha passado para ela assim, o cara é meio... Ela foi, né, sensível, é um pouco chato, um pouco... Digo, não, você estava achando nojento, arrogante, né? Narcisista. Isso, é mais ou menos por aí. Então era um dos desafios. Mas isso justamente, Rodrigo, é que assim, o meu lado sempre vai me permitir ter um olho mais técnico e mais analítico do que simplesmente me achar agredido ou impactado. Eu sempre procuro olhar, quando eu vejo um comercial que me chama atenção, primeiro é aquilo. Quantos comerciais eu devo ter visto do mesmo segmento e que não me prenderam tanta atenção? Começa por aí, tu entende? Isso já é uma coisa. Quando a gente porque qual é o objetivo do marketing, em primeiro lugar? É procurar te diferenciar. É pegar todas aquelas maçãs que estão iguaizinhas dentro da mesma tigela. Vou botar uma verdinha. Isso, como é que a gente faz para aquela maçã se tornar mais atrativa no mercado, que muitas vezes ele se torna... nem tudo é commodity, como a gente diz, né? Mas no mercado que está cada vez mais competitivo, mesmo as coisas mais especializadas começam a virar commodities, porque aquilo, todo mundo tem pretensamente o melhor serviço, todo mundo tem pretensamente, né, as melhores condições, todo mundo busca uma negociação adequada. Então, qual é a oportunidade que tu tem para te diferenciar? Através da comunicação, que é isso que a gente faz. Chama-se, em primeiro lugar, comunicação, né? A forma como tu vai fazer é a estratégia. Né? O marketing, podemos dizer que ele é a comunicação da empresa com as pessoas? O marketing são o conjunto de estratégias que tu adota, né? E ele tem várias ferramentas, entre elas a publicidade, a comunicação. Tudo isso está dentro dos estudos do marketing. Entende? As pessoas ligam apenas
digamos assim, a ponta final do processo, a publicidade, que é o quê? Tu está lá te colocando um outdoor em via pública, bom, tu está fazendo marketing. Não, o marketing é o conjunto de pensamentos que tu teve antes, é o estudo do mercado, é por que tu escolheu aquele meio, porque o outdoor é um meio, tu poderia ter escolhido outros, poderia ter ido para televisão, tu poderia ter ido para rádio, tu vai para a internet também, então quer dizer, tudo isso são meios de trabalho. E antes disso, né, Rodrigo, o que precisa ser pensado? Quem que eu vou atingir? Como eu vou atingir? Quando eu vou atingir? Esses daqui, nós vamos ter aí num outro programa que eu sei, a presença do Carlinhos Costa Beber, foi meu professor, né? E ele vai poder te falar bem sobre isso. Muitas vezes as pessoas ficam 4 anos lá estudando publicidade, com técnicas de redação publicitária, né? Estudo de, como é que chama, de produção gráfica, produção audiovisual, quando na verdade o mais importante, eu sempre disse isso em palestras que eu fui ao longo dos anos, né? A primeira coisa que um profissional tem que entender, que quando ele se comunica, ele sempre se comunica com alguém, de alguma forma, num tempo específico, com um propósito. Tu entende? Essas perguntinhas que tu tem que responder antes. Porque depois, quando tu vai colocar aquele outdoor, aquilo já tem que estar sendo pensado. E aí aquilo passa a ser a estratégia que tu usaste. Então, vamos voltando, né? Tu precisa te diferenciar. Esse é um pressuposto básico. Como eu vou me diferenciar? Em primeiro lugar, preferencialmente, não fazendo o que todos fazem. Não é não prometendo as mesmas coisas, mas atraindo a atenção da pessoa para a tua marca de forma diferente. E quando eu vi a tua propaganda lá, a primeira coisa que eu pensei, eu digo, olha, tá usando uma estratégia que os americanos usam muito, que é o quê? Colocar o presidente da empresa, o dono da empresa, né, a cara principal, aquele que mais vai sofrer se a empresa também for mal, em primeiro plano e dando a sua chancela, a sua assinatura sobre o próprio produto. Sabe que quando tu falou isso, eu digo, não, perfeito, porque a campanha do Careca, que foi para outdoor, tá nas mídias, bonequinho que tá aqui, ó, que tá mais famoso que eu, e até inclusive a minha cara tem uma caricatura incrível, que até o bonequinho, se vocês olhar quem olhar no WhatsApp, quando eu mando, ou olhar os bonequinhos em algumas postagens, pode ver que a caricatura aquela é um bonequinho que eu fiz no WhatsApp. No WhatsApp, é um bonequinho do WhatsApp. Então, é muito caricatura esse rosto redondo, né? E tem uma coisa quando tu usa, aí assim, então falei primeiro a questão de tu te colocar, né? Então isso é uma estratégia, como eu digo, que os americanos usam há muitos anos. E a gente descobriu, a gente viu a dona Jaque me alertou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, tu viu quanto tem de foto de pessoas... Sem querer ser repetitivo, mas citando novamente o Carlinhos, né? A Ford ficou célebre por isso, por usar justamente a figura do Henry Ford. Henry Ford à frente do seu negócio. Então isso é uma coisa, ao invés de estar lá atrás, né? Numa pose elitista, muito distante, né? O diretor que fica na sala fechada, longe de todo mundo, ao contrário. Eu estou aqui defendendo a minha empresa, porque se um dia tu tiver que reclamar, tu vai reclamar, é para mim, entende? Então isso passa credibilidade. Só que nós temos um desafio. Nos Estados Unidos é uma cultura diferente. Uma cultura diferente. No Brasil as pessoas enxergam e aí tu tem que conquistar. E aí, Rodrigo, entra aquilo que nós falamos também, como eu te disse no início, personalidade, ou seja, tu apostaste na tua própria convicção, né? E tu ter coragem suficiente, como eu disse também, para te fazer a tua ideia, para te colocar ela, ainda que tu soubesse que tu poderia sofrer críticas e tudo mais. E aí vem um segundo ponto que eu achei muito inteligente da parte da tua publicidade, né? E da tua estratégia de abordar o público, que é o quê? Rir de si mesmo. Tu brinca o tempo inteiro com essa coisa. Tu adotaste, como tu mesmo disseste, assim, eu sou o Careca da... Porque tu não precisa, assim, se tu fizesse isso por vaidade,
E aí eu vejo que talvez isso que cria uma proteção para ti mesmo, né? Se tu fosse só um cara vaidoso, tu não brincaria com a tua própria imagem nos materiais. Tu não ficaria lá andando no patinete, né? Postura engravatado, tu faria um outro tipo de apelo em cima daquilo. Talvez uma foto obrigado com um reloginho de uma marca top, uma pulseirinha de ouro. Então é isso. Então eu acho assim, ó, rir de si mesmo, né? É uma capacidade que algumas pessoas têm, né, de brincar consigo mesmo. Não é rir de si mesmo, talvez seja o termo errado, mas eu digo, mas brincar consigo mesmo, né? Sem medo do julgamento, né? Eu acho que isso sim é uma atitude de vencedores, porque daí assim, ó, olha, do que podem me chamar? De ladrão? Bom, ladrão eu não sou. O que podem chamar de careca? Bom, careca eu sou. Tudo certo, não me incomodo, não é uma coisa, aliás, se te incomodasse, o que tu faria? Tu ia lá e faria um tratamento para isso, que hoje tem, né, no mercado, ou usaria um boné em todos os teus comerciais, ou um chapéu, e tá resolvido o problema. Não é o caso, né? Então eu acho assim, quando a gente faz isso, de alguma forma, tu dá para as pessoas, tu tira o peso sobre ti mesmo, né? Porque se tu tentasse esconder uma coisa que é óbvia, porque tu mesmo te coloca dessa forma, tu desarma as pessoas contra ti. O que mais que podem falar? Podem achar ruim, podem se sentir incomodados por alguma coisa. Faz parte do mercado. Agora, que todo mundo liga a tua imagem à empresa de energia solar que tu preside, isso é fato. E isso te traz uma vantagem competitiva para que os teus comerciais, e aí a gente fala sobre uma outra técnica de publicidade, né, que é o somatório, né? Por que muitas vezes, até clientes meus me perguntam, né? Por que muitas vezes num ano tu não muda? A cada vez que entra uma publicidade, tu não muda completamente. Eu digo, porque daí eu não tenho ganho de escala nenhum. Porque daí cada vez eu tenho que pegar o consumidor que está do outro lado e ensinar ele de novo a identificar aquele cliente, né? E aquela marca específica do zero, né? Ao contrário, quando eu uso as mesmas cores, ou pelo menos que eu defino cores, defino fontes, defino um logotipo, eu defino uma imagem de marca, eu defino uma estratégia de trabalho. Pelo menos durante um ano, eu vou trabalhar aquilo. Eu tenho que ter convicção. E isso é real, porque tu sabe que o meu designer até vai estar olhando lá, e eu brigo muito com ele. E hoje mesmo de manhã nós estávamos montando da nova estratégia, o detalhe. Sim. E ele estava colocando para uma matéria para o jornal que ia, para nós vamos trabalhar agora muito com a questão, e até eu fiz um desafio para eles. Provavelmente nosso programa vai ao ar aqui quase no final de dezembro, né? E eu tenho certeza que nessa data que o programa está indo ao ar, que provavelmente, nós estamos hoje gravando, hoje é dia 9. Dia 9, né? A nossa gravação está no dia 9. Provavelmente o nosso programa vai ao ar dia 20. É dia 20 que vai o programa ao ar. E eu tenho certeza, e depois tu dá uma olhadinha, nós vamos entrar agora muito forte no diário que tu acabou de falar, com uma página inteira, com campanhas no rádio e tudo, sobre limpezas de painéis, que a maioria das pessoas não se dá conta que perde 30% de geração se não limpa o painel uma vez por ano. E eu tenho certeza que a concorrência vai largar, porque ninguém fala sobre isso agora. Mas escreve o que eu estou falando. Ó, hoje é dia 9. Depois nós vamos ver. Isso, Rodrigo, como eu disse assim também que nós falamos, né? A questão falando especificamente no teu ramo empresarial, né? O teu ramo empresarial foi um ramo que teve um crescimento exponencial absurdo, né? Por quê? Depois de 2018, porque eu sofri de 2013, 14, 15, ele chegou, ele passou por todo o processo que o digamos assim, que um serviço ou um produto novo enfrenta, né? Porque ele precisa primeiro, ele entra no mercado, ele precisa ter a aceitação das pessoas, da credibilidade. Ele precisa ser testado por algumas pessoas para que ele comece a girar o que a gente chama de criar massa crítica suficiente. E ele chega no momento da sua maturidade. Hoje vocês estão vivendo um momento da maturidade. Por quê? Ainda por cima alicerçado por uma questão de mudança de legislação e tudo mais, que potencializou meio ambiente, a falta natural, né, de recursos, economia. Então, quer dizer, o que acontece? Ao apostar num produto de futuro, tu vês que num tempo ainda bem recente, né? Embora, como tu disse, foi 2012? 2012, 2013, 2014, 15, mas tu vê, 16, são 10 17. anos. São 10 anos. Tu imagina, Rodrigo, que mesmo na minha profissão, né? Eu comecei em 1993.
A propaganda, antes dos anos 90, ela nem era considerada uma coisa considerável. Chave, né? Para usar uma redundância. Chave, né? Hoje é chave. Naquela época, sabe o que eu ouvia muito dos meus clientes? Dizia assim, olha, eu só estou te contratando porque eu não sei escrever nem sei desenhar, porque senão eu mesmo fazia. Ou seja, era uma coisa que não exigia técnica nenhuma, entendeu? Era na cabeça deles, né? E nós temos duas coisas que eu digo que hoje é fatal para negócio. Qualquer empreendedor, quem está nos ouvindo aí, pode começar, coloca para refletir. São duas coisas que tu acabou de falar, né? Sabe desenhar, sabe. Primeiro, o marketing, tá? O marketing é o que vai trazer, o que vai fazer a tua marca. Se nós olharmos a marca Parceria Solar, sabe quantos anos tem essa marca? 4 anos. 4 anos. Então, para mim, marca recente, sim, tem 4 anos essa marca Parceria Solar. E já é conhecida, e nós estamos com um novo desafio que vai ser Serra Gaúcha. Que o gringo, ele é muito desconfiado. O gringo, tu tem que dar confiança, eles têm que acreditar. E nós entramos numa estratégia, num ponto estratégico em Bento Gonçalves para eles começarem a conhecer a marca. Só que nós já vamos mudar essa estratégia, vamos ir para eles conhecer já o Careca junto, porque eles querem uma coisa mais personalizada. Sim. Então isso vai ser um desafio muito legal e novo para nós agora em 2023. Eu tenho alguns cases em Caxias lá, que eu já passei por isso trabalhando com o mercado de farinha. E nós sabe que vai ter aproximação na questão nossa, mas é para isso aí. Mas uma coisa nós falamos marketing. Sabe qual é a segunda? Venda. As pessoas diziam assim, tu não está estudando, tu vai ser vendedor. E esse era muito falado. Sabe o que acontece no mercado hoje? Não existe mais vendedor. A maioria das empresas estão buscando vendedor. E o vendedor é uma coisa igual o empreendedor, que tu já nasce com aquilo. E foi muito, né? É que existe uma coisa, Rodrigo, que talvez pode até ser que seja uma teoria minha e que não tenha fundamento, mas acho que não, porque eu já troquei essa ideia com outras pessoas e eles veem parecido. Existe uma mudança nos últimos, talvez, 15 anos no Brasil, né, que foi realmente um aumento muito grande, né, do estudo da graduação. Então, hoje tu vê, quase todo mundo tem uma graduação. O jovem que chega com 16, 17 anos, se ele quiser realmente, ele consegue ter uma graduação. Por mais que ele seja, muitas vezes, que ele não tenha tanto recurso, mas ele tem uma opção até de um EAD, ele tem a opção, né? Existe muito mais universidades e faculdades e cursos de graduação. E aí o que acontece com isso? As pessoas vão atrás de um diploma. E aí eu acho que esse é o problema. Quando tu busca a graduação, tu não pode estar lá porque tu precisa de um diploma. Tu tem que estar lá porque tu está atrás de qualificação para a profissão que tu queres exercer. Exatamente isso. E aí, quando isso começou a acontecer, o que eu passei a notar? Que muitas pessoas, ao receberem seu diploma, achavam que pronto, eu tenho diploma. Só que agora vai vir o trabalho, não, né? O emprego para isso e tô resolvido. Não é assim que funciona, né? Eu mesmo na minha empresa, quando eu faço contratação de qualquer profissional, o currículo vai estar lá somente para eu saber aquilo que ele tem, que ele conhece, para saber para que lado eu posso direcioná-lo para um teste profissional. Porque, com toda a sinceridade, o cara me diz, olha, eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado, o que for, não garante que o profissional consiga me dar resultado. E ao mesmo tempo eu tenho jovens que iniciam lá comigo, que têm basicamente um curso técnico ou simplesmente são autodidatas que têm um resultado muito melhor. Eu não estou dizendo que a graduação não é importante, ao contrário, como eu disse, só que ela não pode prescindir de que a pessoa primeiro se enxergue dentro daquela profissão. Eu não posso estar lá pelo diploma, eu tenho que estar lá querendo estar lá, para que aquilo seja um somatório. Então, o que acontece? Aí, quando isso começou, muitas pessoas que tinham aptidão natural, que são vocacionadas para determinadas profissões, deixaram de exercer. Aí viram engenheiros frustrados, publicitários frustrados, médicos frustrados, quando poderiam ser ótimos vendedores. Advogados frustrados, porque a família queria que fosse chamado de doutor, que eu chamo meio do caminho. Entendeu? Né? Porque tem um diploma. Então, como eu disse assim, e que poderiam estar exercendo uma outra profissão no comércio,
como na indústria, como empresários, como empreendedores, né? Ou muitas vezes até em profissões que as pessoas, hoje mesmo na construção civil, existem hoje profissionais da construção civil que persistiram lá, né? Eu digo mesmo, os básicos, pedreiro, carpinteiro, que ainda precisa, né, em algumas coisas, eletricista, nem estou encanador, falando do mestre de obras, mas que ganham muito mais que pessoas que têm o diploma. Com certeza. Por quê? Porque foi se escasseando aquela mão de obra, porque as pessoas preferiram ter um diploma, né, do que aprender uma profissão. E aí, talvez a crise que também tenha no setor da área de vendas. E com certeza, a venda foi nesse mesmo sentido. E é muito legal tu falar isso porque eu, assim, duas coisas. A gente vai passando o tempo, a gente vai tendo uma maturidade e vai conhecendo. Eu digo, é muito legal. Chegando aos meus 45 anos, eu vejo que é muito legal a experiência, a maturidade. O que falava que eu não acreditava, eu começo a ver que hoje realmente a experiência vem. E quanto mais tu começa a ter pessoas de conhecimentos maiores do que tu, e eu sempre digo, né, quando as pessoas querem aumentar na venda, o cara me diz, qual o segredo para a gente ter um ticket maior de venda no ramo imobiliário? Te relacionar com pessoas acima de ti. Sem não dúvida. É o acima de ti, as pessoas já interpretam, o lado, não é isso, acima de ti, né? No poder aquisitivo. No intelectual e no poder aquisitivo. Sem porque dúvida. Se tu quer um cliente para aprender, é isso que tem que buscar. E hoje nós estamos no país do que tu não pode falar isso, tu tem... E aí não vão se desenvolver. Realmente, se eu quero chegar a um ponto, eu tenho que buscar alguém que tem poder aquisitivo mais que eu, que tem uma inteligência mais, que eu vou aprender com aquilo ali. Que existe uma coisa assim, eu acho que é muito interessante a questão do nome mesmo, teu programa Raiz, né? Tu coloca uma coisa assim, a gente vive, isso não é uma queixa, porque eu vivo assim e também procuro me relacionar e ao máximo com pessoas que têm pensamento parecido comigo. Se não gostarem, paciência, né? O que vamos fazer? A gente não está aqui para agradar todo mundo. Mas eu digo, o que eu vejo o termo raiz hoje ficou um termo que para muitas pessoas é muito valorizado. Por quê? Porque são pessoas que pensam de uma maneira mais simples, como a vida era. Hoje a gente tem que ter muito, parece que tem que ter muito cuidado, muito medo, tudo vira preconceito, tudo vira, né? Não é politicamente correto. Quando, na verdade, aí só vira chato mesmo, né? Exatamente. A gente vai começando a viver uma vida mais chata, porque tu não pode dizer o que tu pensa, mas tem outras pessoas que se sentem no direito de dizer o que querem. Então, eu acho assim, quando as pessoas são educadas comigo, eu sou educado com elas, procuro ser educado com todo mundo que me trata bem. Se alguém não for educado, ao ponto de precisar ouvir algum puxão de orelha, certamente ouvirá, porque eu acho que também tem isso, né? A gente passou a se desautorizar a dizer determinadas coisas e outros acham que podem dizer o que querem a nosso respeito. Como eu digo, se tu mesmo te coloca na posição de dizer, olha, eu sou o careca da parceria solar, muito bem. Agora, se tu não tivesse esse ato ao natural, não poderia chegar a dizer assim, careca, tudo bem, como é que tá e tal, porque eu acho que assim, não é isso que te define. Isso é uma persona, vamos usar um termo bem do momento, né? Isso é uma persona que tu criou para ti enquanto publicidade, enquanto forma de te comunicar com o mercado. Só deixar um detalhe, tá? Né? O careca iniciou antes do careca da van, só para se ter os registros, aí, senão a pessoa vai dizer que foi copiado. Não, e acho que isso é bem diferente, mas o que eu quero te dizer é isso, as pessoas não podem confundir a persona que tu criou para te relacionar como publicidade, da voz, né? E isso para te usar como tua marca diferencial, digamos assim, no mercado, do que o Rodrigo é. Quem é o Rodrigo, na verdade, né? Para mim, que te conheço há pouco tempo, mas há mais tempo já vi o teu trabalho, para mim é um cara empreendedor, como eu disse, um cara corajoso, um cara com bastante personalidade, um cara aí que se multiplica no seu tempo para dar atenção à família, para dar atenção aos seus negócios e ainda tem tempo de estar aqui para poder ajudar os outros também. Compartilhar um pouco do conhecimento. E mais que isso, né, Rodrigo? No trabalho que eu sei que tu faz, porque tu já me convidou para participar, e eu aceitei prontamente, porque eu acho que também é uma união de pensamentos, uma equalização de pensamentos, que é o quê? É ser um multiplicador de conhecimento para criar novos líderes. E aqui o que ele está falando? Ele está falando do nosso programa Mentoria Raiz 2023. Então, para quem não conhece, não viu, pode olhar lá. Está saindo a minha nova página
do empreendedor raiz, e ali nós vamos dar uma afinada, né, melhorar um pouco. Mas o que esse programa? E já teve, a pessoa sabe que teve uma pessoa, mas uma, de 240 inscritos, teve uma que colocou ali, isso tá me suando venda. Aí eu respondi, eu sou muito raiz mesmo. Eu botei pro cara, tu não conhece a minha história, então tu entra nas minhas páginas, tu olha a minha história, não é assim que eu vendo. Então não foi assim que eu cheguei onde eu cheguei e não vai assim ser onde eu cheguei. Agora, o mais importante é levar o conhecimento das pessoas, porque não tem explicação de tu receber aquelas mensagens, pessoa agradecendo, hoje o meu dia estava ali, eu estava para desistir com isso que eu vi, que eu aprendi, eu vou voltar. É que Rodrigo, isso que tu colocaste, e eu acho que tu é um cara que é, como eu falei, pelo próprio perfil como tu te coloca na tua comunicação, vai criando uma casca, ou como diz lá para fora, um lombo mais grosso, né? Que a gente não se incomoda com qualquer relhaço que toma no caminho, né? Então eu digo assim, eu também, cara, ao longo, tu imagina, de mais de 30 anos da minha profissão, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi de tudo, entendeu? Já ouvi críticas, já ouvi elogio, e eu acho que uma coisa muito importante para que a gente evolua, né, como pessoa, é assim, nem tu achar que tu é o melhor quando te dizem que tu é o melhor, e nem achar que tu é o pior quando as pessoas dizem que tu é o pior. É tu ter uma autocrítica boa, tu te conhecer, saber das tuas limitações, conhecer as tuas potencialidades e ser honesto com o que tu é, e trabalhar sempre. Porque, cara, vai ter um momento do tapinha nas costas, e eu sou uma pessoa que, talvez até pelo meu perfil comportamental, eu sou uma pessoa mais pragmática, eu sou uma pessoa mais técnica. Eu me seduzo muito pouco com palminha e com tapinha nos ombros. Assim como também as críticas, elas saem mais tranquilas para mim. E ela é duas balanças que tu aprende, né? A primeira, quando o cara te colocar lá para baixo, tu vai saber que tu tem o teu resultado e aquilo não vai te abalar, e tu tem capacidade de se autoavaliar e levantar. E quando te coloca lá em cima, é o problema que tu tem, e isso eu tive que aprender muito, que é a questão do teu ego. Então, e eu sempre falo e repito isso, tu olha, por exemplo, pega a marca da empresa, 4 anos, cresceu, para que eu preciso de alguém? Pô, eu fui o cara, eu saí do nada, não tinha poucos mil, a marca tá conhecida, eu tô aqui, sabe? E isso acontece, e aí tu tem que ter o cuidado, porque no teu crescimento tu começa a achar que tu não precisa de ninguém, que tu não vai aprender, que tu vai fazer, e há pouco eu coloquei ali, o grande segredo é a hora que tu aprender a humildade. Se tu aprender a humildade, tu conseguiu entender o que é o grande segredo da vida. E tem um cara aqui que está no estúdio e que em outro programa tu vai conversar com ele, mas que é um grande mestre disso, né? E ele é um mestre em fazer uma coisa que eu considero muito especial, que ele é um mestre em agregar pessoas perto dele. Ele busca pessoas que ele acredita que possam ser contributivas. E esse programa com ele é justamente isso. Nós vamos falar de network. E ele traz essas pessoas para perto, ele sabe, ele é um grande líder e ele tem essa qualidade do grande gestor, de saber, na hora certa, mexer na peça certa para que ela possa produzir um resultado para o todo. Foi ele quem me cutucou nessa parte aí para fazer. E ele veio com essa que nós precisávamos ter um desenvolvimento em Santa Maria, nós precisávamos se comunicar com as pessoas precisavam ter mais comunicação, desenvolver. E aí, quando chegou lá o pessoal da Mônica para fazer o evento, digo, vai ser agora, vamos aproveitar esse pulo, vamos buscar, vamos embora. Eu disse, mestre Carlinhos, tu falou, agora vai, agora não podemos recuar mais. E aí vamos convidar, pegar as pessoas que querem participar. E muito legal, né? Nós estamos hoje com 9 mentores com assuntos muito importantes. Jurídico, Sim. Contábil, marketing, pessoal, Carlinhos Network. Então, a qualidade que essas pessoas vão receber durante o ano vai ser... muito bom. E na verdade, quando isso ocorre, né, Rodrigo, como tu falou, às vezes vem a crítica, né, achando que o que a pessoa está ganhando com aquilo. Na verdade, se tu fores muitas vezes perceber quem são as pessoas que procuram doar o seu tempo para esse tipo de projeto, são pessoas que não estão ganhando nenhum tipo de resultado financeiro, talvez indiretamente de alguma forma, mas não é isso, por isso que estão lá. E muitas vezes são pessoas até que já atingiram um grau de satisfação própria suficiente para que elas estão buscando lá outra coisa, né? Talvez contribuir por
realmente para esse coletividade, para formação, pelo prazer de ver novas pessoas formadas, né? Eu conheço muito bem o trabalho mesmo do Carlinhos, como nós citamos, né? O Carlinhos foi professor durante muitos anos, mas ele, antes de tudo, era um empresário extremamente bem-sucedido. Tenho certeza que ele não estava lá somente ou em primeiro turno por uma questão financeira em dar aula. Ele estava lá pelo prazer de também contribuir com o conhecimento, de ver a formação daquelas pessoas. Eu mesmo sou eu um dia fui um jovem estudante numa cadeira de classe lá da universidade assistindo às aulas do Carlinhos, entende? E isso contribuiu para o meu crescimento profissional. Para depois eu chegar mais tarde como um profissional não sei se maduro, ou pelo menos já um pouco mais calejado, né? E poder trabalhar ao lado daquele mesmo mestre que um dia me emprestou o seu conhecimento, né? Então eu vejo assim, talvez o maior ganho que nós tenhamos, as pessoas que criticam nunca vão poder compreender, porque é muito pessoal. É, né? verdade. E é um ganho muito grande, é uma satisfação muito grande e é muito particular, é para cada um de nós, né? E certamente não é financeiro, mas... Aí eu convido as pessoas que criticarem a quem sabe doar um pouquinho do seu tempo também. E eu vou te dar um exemplo batata. Essa semana, com os próprios presentes que tu foi lá pegar as 13 cartinhas, nós adotamos 150, né? E sobrou 2. A minha secretária pegou e disse assim, ficou 2 aqui, não sei o que houve, e tinha 2 separadas. Depois ela descobriu que uma das cartas era dela. Ela não se deu conta. Mas ela me disse que tinha 2. Eu fui para uma equipe lá, nossa, todos eles são pessoal que defende muito o socialismo. E eu cheguei e disse para eles, gente, eu tenho 2 cartas aqui. Quem de vocês que vai assumir? Aí uma das pessoas me disse assim, eu já peguei uma. Eu peguei e dei para um cliente meu e ele já adotou. Eu digo, esse é o grande problema. Porque a doação é quando é no dos outros, quando é no seu. E aí eu falo para as pessoas, as que mais criticam, as que mais falam nesse sentido, são as que menos fazem as ações. Isso, como eu disse, eu acho que isso é particular para cada um. Eu só acho dessa história toda, né, para ter um final para isso, é assim, eu procuro não criticar os outros, né, no que fazem. Eu procuro fazer o meu melhor e, enfim, aprender com os outros, que eu acho que é melhor. E acho que se todo mundo fizesse assim, nós teríamos uma sociedade mais harmônica como um todo, né? Onde a gente, às vezes, em vez de ficar só criticando, botando o dedinho na ferida, às vezes, muitas vezes, para esconder as nossas próprias... A maioria as próprias internas, né? Eu não quero fazer, então eu não quero que ninguém faça. Eu acho que isso a meu ver, é um erro. Não precisa criticar, não precisa fazer também, né? Mas deixa que a pessoa faça e que se realize com aquilo. É isso. Eu acho que isso é importante, porque é para nós, né? Para nós encerrar, dica de marketing. O que tu daria para quem está nos ouvindo agora, para os alunos, os mentorandos também estão acompanhando, uma dica de marketing? Qual o desafio, pessoal ou profissional, essa dica de marketing? Não, eu acho assim, em primeiro lugar, os alunos que estão buscando essa carreira de marketing, né, como a gente falou no início do programa e durante o programa, e vamos poder conversar um pouco mais sobre isso. A primeira coisa é entender o marketing não simplesmente como uma ferramenta publicidade, e sim ter essa consciência que marketing é um estudo muito maior do mercado como um todo. Né? Que a primeira questão é que entenda que o marketing faz parte desse relacionamento de produtos e serviços com pessoas. Porque, no fim das contas, quem consome produtos e serviços, quem consome as marcas, quem se relaciona com as marcas, são as pessoas, né? Então, entender que o marketing é isso, é esse conjunto que tem de relacionamento entre produtos, serviços, né? Com o consumidor que está na outra ponta, né? E que isso a gente precisa, nós como digamos, profissionais, o que nós temos que fazer? Nós temos que equalizar essas percepções. Não adianta eu achar que o meu produto é o melhor, dizer, olha, parceria solar é o melhor produto do mundo. Se a pessoa do outro lado não entender dessa forma, né? Eu acho que foi Philip Kotler, tomara que meu professor não puxe minha orelha aqui, mas que disse, né, que marketing não é uma batalha de produtos ou serviços, né? É uma batalha de percepções. E o grande desafio que nós temos é alinhar a percepção do que nós temos com a percepção daquele para quem nós queremos oferecer. Quando nós fizemos isso,
Pronto, está resolvido o problema. Eu acho que eu ofereço um produto com uma determinada qualidade e a pessoa entende que é assim. Nós nos encontramos e aí seguimos juntos como parceiros. E hoje nada mais que a conexão, né? Porque tudo é virado em pessoas. Todas as entrevistas que eu falo, pode ser no financeiro. Com o Anderson aqui no financeiro, ele caiu nas pessoas. Então não tem hoje a questão pessoas. E eu sempre falo uma frase que o Carlinhos falou, que ele diz: pegamos todos os livros da administração, com a pandemia, rasga todos eles. A partir de agora nós iniciamos um desafio. E o professor aqui na Fadisma, ele disse assim: Rodrigo, e eu botei o desafio no grupo lá e os alunos responderam, e nós vamos na aula inaugural ver algumas respostas que eles colocaram lá. E eu até vou dizer porque a aula inaugural já teve, né? No programa nosso dia 20, então já teve. E a maioria falou em ano da tecnologia. O professor ele lançou o desafio que era: qual a nova era? Porque agora, com a questão da pandemia para cá, é uma era totalmente nova, dizer. Sem dúvida. Aí, interligado. E o pessoal interligou tudo a tecnologia. Talvez isso que tu já disseste é uma dica muito importante também, né? São os profissionais, aí é uma coisa que eu vejo muito dos profissionais, né? Entenderem que marketing, que publicidade, que comunicação não se faz somente sentado numa bancada com um computador na frente. Né? Eu falei da W Brasil, né? A W Brasil tinha um slogan que num primeiro momento eu não entendia. Assim, primeiro momento, dizia assim, o slogan da W Brasil era: uma agência com o dedo no pulso do Brasil. O que quer dizer o dedo no pulso do Brasil? Eu disse, o que será que queria dizer isso? Mas depois eu compreendi. O que é o dedo no pulso, né? Tu sentia, batimentos, o coração. Sentia a pulsação. Então eles entendiam o que passava no coração das pessoas. Porque muitas vezes o marketing e a publicidade especialmente, é uma ferramenta de sedução, né? A pessoa não vai comprar se estiver braba contigo ou se não gostar de ti, né? Entendeu? Então ela é uma ferramenta de sedução. Então eu acho que assim, para que tu sinta essa pulsação no mercado, para que tu compreenda o mercado como ele realmente é, tu precisa estar na rua. Tu tem que também enxergar de perto. Se tu tá vendendo placa solar, conheça tudo sobre placa solar. Se tu vai vender produto, carro, né? Conheça tudo sobre aquele produto que tu tem. Ande no carro. Entenda por que ele é bom. Porque aí tu vai conseguir transmitir isso para as pessoas com paixão, né? Isso é a prova número 1 para vendas, né? O Carlinhos vai falar network vendas, também nós vamos conversar. Mas é a prova número 1. Se o cara não conhecer o seu produto, e é o que eu falo para todas as lojas, franquias nossas que abrem. Cara, se tu não tiver instalado na tua casa, tu não vai convencer ninguém, porque tu não convenceu a ti mesmo que está funcionando. Então isso é muito importante. Nós entramos então na reta final agora, e eu queria uma das coisas da finaleira. Eu cheguei a mandar para ti a nova campanha? Não, ainda não. Não mandei. Então vai ser. Ela já está rolando, tá? Nós gravamos hoje é 9 e ainda não. Ela vai rolar segunda-feira a nova campanha. E eu tive um grande desafio. Por isso que eu quero conversar contigo, com essa maestria do marketing aí. Eu vou aproveitar, o pessoal não deixa que eu fale sugar, né? Elas falam que é uma troca, não me lembro o termo que ela fala. E para mim é sugar o conhecimento. Cada vez que eu converso com alguém, eu aproveito para aproveitar aqui, fazer uma pergunta e tirar o conhecimento. Também. Olha só, nós tivemos a campanha, como tu mesmo falou, que foi a questão do careca, toda essa divulgação. E virou um bordão. Essa campanha do patinete, citou o patinete, o detalhe que tu conhecia, nós passamos para o bordão, tô careca de avisar, por causa da taxação. Sim. E como esse bordão ele pegou mesmo, eu tive um grande desafio, que foi o desafio de como é que eu vou sair de um bordão que pegou, colou, para um novo passo. Aí o que eu pensei? Eu digo, esse desafio ele não pode ser único, ele tem que melhorar, ele tem que ficar duplo. O que eu pensei no duplo? Para ver o que tu analisa. Não sei se as câmeras lá enxergam. Aí colocou até o Papai Noel tá careca de saber, ó, botou um Papai Noel careca. É isso, entendeu, Rodrigo? O que eu falei ao longo do programa, quando nós falamos sobre a tua estratégia, né? Tu procura te diferenciar através do humor, né? Rindo muitas vezes de ti mesmo, mas de alguma forma a tua mensagem ali está muito clara. Porque eu vejo assim, ó, às vezes principalmente quando tem estagiários, né? Ou pessoas mais jovens que vão trabalhar comigo lá na publicidade, elas sempre me parece que estão muito preocupadas com a forma. A forma, ou seja, politicamente correto. Não só isso, entende? Como é que o comercial vai ser, como é que vai se parecer, como é que vai ser a abertura, como é que tecnicamente vai ser o brilho.
Isso não é o mais importante. Eu muitas vezes, quando eu tenho lá um profissional que vem do designer, por exemplo, eu sempre digo para ele, primeira coisa, tu vai ter que quebrar a tua cabecinha do que tu aprendeu na tua faculdade. Aqui, publicidade, a rainha, o rei de tudo é o conteúdo, não é a forma. A forma é a maneira como a pessoa vai se identificar de uma maneira mais rápida com a tua propaganda, muitas vezes por repetição, como eu disse lá atrás, né? Mas aqui, ó, o que tu tem? O primeiro lugar é o conteúdo. E o que tu quer dizer nesse conteúdo? Qual é a mensagem que tu trabalhou com a história do Careca de Saber? Porque tu está avisando para as pessoas que o prazo está terminando, né? Isso tu está trabalhando justamente com o princípio da escassez, né? Que é uma estratégia de marketing, de mercado, que é o que e agora essa estratégia com o princípio e da agora escassez. essa estratégia terminou. Eu precisava ter mais um careca para me ajudar, nada melhor que o Papai Noel. Eu até confesso que eu pensei o Carlinhos, pedi uma foto do Carlinhos, porque ele é muito conhecido em Santa Maria. Mas o Carlinhos é muito bonito. Aí o Carlinhos não ia, e o cachê vai ser ele muito não ia alto. colocar, exatamente, aí não ia dar. E o Carlinhos já faz isso muito bem na Ford. Não ia dar. Tu vai brigar com o Henry Ford terceiro, que andou mandando carta para ele esses dias que eu sei. Não, e o homem tá indo para os Estados Unidos receber um prêmio diferenciado. Eu sei, merece, merecido. E aí eu botei, então, a mudança é que não tem a taxação, mas eu preciso que saibam da economia. Sim. Com outro velhinho ali fazendo a comunicação. É usando humor, com uma mensagem bem clara, né? E numa peça de outdoor, já que tu queria uma análise crítica, né? A peça de outdoor, em especial, é uma peça para ser lido de 3 a 6 segundos. Então, ela tem que ser direta, rápida e precisa. Porque senão a pessoa vai se confundir. E isso foi uma das coisas que eu pensei. Eu digo, não adianta botar painel, todo mundo tem painel. Foi aí que eu pensei, vamos botar esse careca de uma vez, porque aí vai chamar a atenção a marca e o careca. É coerente, Rodrigo, como eu disse, assim, ó, a gente sempre evita quando usa humor, né? Porque o humor ele tem um limite, né? Entre o engraçado e o mau gosto. E o que é o mau gosto? É o que é ofensivo, é o que é aquilo que tu faz para machucar as pessoas e não para rir de si mesmo, como eu disse, né? Então, acho que aqui tu usou o humor numa medida, numa boa medida, e ela é coerente com o que tu já vem fazendo ao longo da tua trajetória de comunicação, especialmente, né? Então, vamos pegar especialmente no último ano, né? Que é onde essa estratégia do Careca de Saber, porque vai mudar a lei, Careca de Saber, que é o aviso, né? O que tu quer dizer ali? Estou avisando, o tempo está chegando. Então, acho que é uma estratégia que tu tem tudo para ser vencedor, mais uma vez, como toda a tua trajetória profissional. Show de bola. Mensagem final, o que tu deixa aí pro pessoal falando sobre o empreendedorismo, o marketing linkado ao empreendedorismo? Vamos encerrar com o marketing linkado ao empreendedorismo. Uma coisa que eu acho que é sempre importante, né? E acho que nós temos uma mensagem para deixar sempre para os jovens, né? E feliz de todos os jovens que já sabem disso. Em primeiro lugar, ouçam as pessoas com mais experiência. Às vezes a gente, quando é muito novo, e todos nós, um dia fomos jovens, né? E é como eu disse assim, ó, quando as pessoas veem uma pessoa mais de idade, né, muitas vezes, e tem pessoas que criticam, eu digo assim, ó, primeira coisa, eu sempre fui muito ligado às pessoas de idade, sempre aprendi muito com elas, e sempre respeitei e dei tempo para elas contarem as histórias, porque ali tem um ensinamento muito precioso de muitas vezes de gente que não leu aquilo em livros de história, mas que viveu aquilo. Então ela pode te contar uma coisa que ela conhece melhor do que ninguém, né? Então assim, as pessoas que compreenderem isso e que tiverem tempo para ouvir os seus mentores, pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, vão ter um ganho competitivo, sim, porque elas vão aprender com quem já trilhou aquela estrada, né? E, de um modo geral, eu sempre digo para as pessoas que não se limitem, vão para o mercado, as pessoas que querem fazer publicidade, as pessoas que querem viver do marketing como um todo, né, que querem de alguma forma, ou diretamente na prática publicitária, ou de alguma forma trabalhando em estratégias dentro das empresas, né, não se limitem somente a ficar ali no estudo formal. Vão para o mercado, conheçam o produto, expandam seus conhecimentos, não tenham preconceito de nenhum meio, de nenhuma forma, né? Quando as pessoas me falaram assim, que tipo de livros tu leu? Tu gosta de livros? Eu adoro livros e leio livros diariamente, mas eu também leio revista em quadrinho, eu também vou para a internet, eu também assisto filme, eu também estou no streaming.
É tudo. E também estou no dia a dia, conversando com as pessoas, olhando o mercado cara a cara, olho no olho, que é muito difícil e muitas pessoas não têm coragem hoje para fazer isso. Façam isso. Lá é a melhor escola. Show de bola. Te agradeço, colaborou muito. Eu digo que para mim, cada dia que eu sento aqui eu tenho uma aula. As pessoas falam, né, essa questão de... Para mim é um aprendizado. Além de levar conhecimento às pessoas, para mim é um aprendizado a cada aula. Te agradeço muito por essa presença aí, te agradeço muito fazer parte dos mentores para ajudar essas pessoas. E faço o meu encerramento com a minha velha frase: fiquem com Deus. Muito obrigado, amém.